Olá, 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 olá. Seguindo os protocolos, importante, hein? O nosso medo diminuiu e o risco aumentou. Em março, o medo era desse tamanho. E hoje o risco está desse tamanho e o nosso medo ou a nossa fuga está bem menor, né? Vamos lá. Eu sou Wanderson Franco, aqui de Juiz de Fora, Minas Gerais. Hoje, dia 31 de julho de 2020. Há 15 dias atrás, eu e um amigo Bruno conversamos sobre a questão dos animais. E nos propomos de 15 em 15 dias esse bate-papo aqui. Um bate-papo informal, livre das amarras da academia, livre das limitações que a religião muitas vezes impõe, e numa visão espiritualista. Queremos abordar aqui hoje sobre as emoções, algo que coloca a nossa vida em movimento. Porque, haja vista, quantas dores emocionais temos vivido, como colocamos no anúncio aí. Chantagem emocional. Você já foi vítima? Você ainda é vítima? Você faz chantagem emocional? Já fez? Somos seres racionais ou seres emocionais? O que nos move? É a razão que eu tenho que fazer ou é a emoção que surge? Pois é. E o desligamento emocional? Vamos nos apegando tanto aos nossos filhos, àqueles seres que nós amamos, chegou o momento que é necessário ter a sabedoria de lidar com esse desligamento emocional que muito nos abala. Jesus falou algo sobre as emoções nos seus evangelhos? Pois é. Para esse bate-papo aqui, não pretendemos aqui esgotar os assuntos que mencionamos, mas para esse bate-papo informal, vamos chamar aqui o nosso amigo, o nosso irmão, Bruno Browning. Bruno é filósofo, astrólogo, um autodidata. Na verdade, ele é um buscador de assuntos referentes à existência do corpo físico, assim como a sua busca inesgotável pelo conhecimento da vida espiritual, onde de uma forma universal foi trazido à Terra. Então, nesse buscador. Qual que é o objetivo que temos percebido nessa busca que o Bruno tem feito em sua vida? Nós que lidamos numa relação como irmãos mesmo, embora os laços consanguíneos não sejam da mesma origem nessa atual existência, mas qual que é o objetivo dessa busca que o Bruno faz e tem feito? É a cura e a autocura. O reestabelecimento das energias no corpo físico, está aí grande tempo da sua vida dedicado a isso, e a essa autocura, nesse autodescobrimento, onde a meditação tem sido uma prática diária em sua vida, e muito tem transformado. Para quem convive com ele, sabe do que eu estou falando melhor do que qualquer pessoa. Inclusive, no final dessas reflexões, o Bruno vai fazer uma meditação guiada. Muito interessante, algo que ele já faz ou fazia antes da pandemia, lá no ID, no bairro Santa Luzia, Instituto de Difusão Espírita de Juiz de Fora. Tem um grupo lá de meditação, e no final ele fazia que, quando você se entrega, se coloca em condição de fazer essa meditação guiada, é algo muito curativo, ou que nos reestabelece. Então, para esse bate-papo, eu vou chamar aqui para a sala agora o Bruno, para se apresentar e fazer as suas considerações. Boa noite, meu amigo. Boa Seja bem-vindo. noite, muita paz. É um prazer estar aqui batendo papo com você novamente, que possa ser, né, constante esse nosso encontro. A princípio será quinzenal, né? E que a gente possa descontraídamente refletir sobre esses assuntos que há muitos anos nós conversamos. E hoje, particularmente, escolhemos o tema emoções. Como você quer iniciar a nossa conversa? Então, amigo, tem essa imagem no fundo aí que é bem significativa,
enxergando além do que as religiões nos traz, né? Aí nós vemos uma água aí, e esse ser divino que se transvestiu num corpo físico e foi chamado de Jesus, esteve entre nós durante 3 anos e deixou lições preciosas. E as águas, os ventos, na literatura, né, da Escritura Sagrada, nos diz muito sobre o que queremos falar aqui hoje, sobre as emoções. Quantas vezes ele atuou, né, quando os apóstolos tinham uma emoção, uma das primordiais aí, do medo, quando Pedro afunda ao caminhar sobre as águas. Então é esse aí, esse ser divino, esse ungido, esse Cristo de Deus, ou Cristo do Senhor da vida, que vem nos tirar das emoções afundadas que nos encontramos em muitos momentos. Então, Bruno, a minha ideia inicial aqui, para a gente dar um pontapé, você como astrólogo, eu vou querer que você fale um pouco sobre essas conjunções, né, planetárias, como que os planetas estão relacionados às nossas emoções. As mulheres sabem, né, da Lua, que poder que ela não exerce sobre o corpo feminino, né? Mas depois você fala um pouco sobre isso. Eu vou aqui trazer alguns slides, vou te tirar da sala um pouquinho, mas você está acompanhando aí, só para colocar assim o que nos motivou. Porque eu citei Jesus, mas poderíamos citar outros mestres da humanidade. É só o nosso ponto de partida. Não queremos ficar limitados ao conhecimento precioso que nos traz aí algumas tradições religiosas, mas falar um pouco mais aí desse espiritualismo aí. Então, eu vou puxar aqui algumas questões, porque quando fala de emoção, de dores emocionais, afeta a nossa saúde. E, de alguma forma, a Organização Mundial de Saúde já nos alertou. Ela já trouxe um conceito ampliado do que seria saúde. E a partir desse conceito que ela trouxe para a gente, que eu agora vou dividir essa tela com vocês, para a gente conversar um pouco aqui. Ela fala aí para a gente, né, como vocês estão vendo, né, que saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social. Só aí já incluiu a questão psíquica, a questão emocional, que antes associávamos saúde à doença, e ela fala que não é somente a ausência de doenças que diz que você está num completo bem-estar, né, físico. Tem outras dimensões, seja essa mental, a social, e muitos tentaram, né, incluir a questão espiritual, para que a saúde possa realmente estar plena dentro das possibilidades para nós aqui reencarnados. E nós, como buscadores também, enveredamos aí pelo conhecimento espírita desde 1988, quando éramos jovens, ainda nossos 18 anos, e acaba que o espiritismo ele abre um leque de possibilidades que, quando você está disposto a ir além, ele pode te ajudar muito. Aí eu descubro lá em Kardec, há quase 100 anos atrás, há uns 80 e poucos anos atrás, em 1865, ele chega já a dizer em sua obra intitulada O Céu e o Inferno, dizendo que necessidade para a arte de curar, de levar em conta a influência espiritual sobre os organismos. E é isso, essa influência espiritual que é importante a gente considerar, dar uma importância para ela. Se eu vejo só a matéria, ela pode ser que ela me limite. Então as emoções afetam a nossa saúde. Ele chega a dizer também na mesma obra que essa ação desse espírito que ora está reencarnado pode, essas comoções violentas, causar desordens orgânicas, né? Ele chega a dizer que a emoção transtornou-lhe o sangue. Aí essa palavra emoção vai surgindo para a gente nesse meio. Só que é importante atualizar esses conhecimentos, né? E emoções é objeto de estudo de várias áreas do conhecimento humano. E sociologia fala sobre isso, sobre a emoção, a antropologia. Fiz uma disciplina na UF, uns semestres atrás, aí, sobre a antropologia das emoções, a psicologia, né, que a gente acha que a emoções é domínio do campo da psicologia. Não. Né? Ela pertence a esse contexto, a essa corporeidade humana, essa vivência de relações humanas. A neurociência, com os equipamentos, com a tecnologia, vem conseguindo mapear algumas áreas do cérebro relacionadas a algumas emoções, né? E a gente vê também que Darwin, né,
nessa obra, em Charles Darwin, a expressão das emoções no homem e nos animais. Falamos de animais na última live, eles também sentem emoções. Veio uma foto de uma vaquinha chorando, né? Então é isso. Chega a cientista aqui, doutora Bárbara Ferguson, falando das emoções negativas. O que ela detectou nas suas pesquisas? Quando você tem essas emoções do medo, por exemplo, da raiva, vai gerar desconfiança, que vai gerar a competição. O seu distanciamento, o seu medo vai te isolar dos outros. Eu me torno mais egoísta, eu quero só para mim, para os meus. Consequentemente, baixa a nossa imunidade, gera a doença. E ao contrário das emoções ditas negativas, as positivas fazem o contrário. Quando você está seguro de si, você gera confiança, gera o nós, a aproximação, porque o medo rompe, você consegue se aproximar do outro. O desapego do seu, você consegue enxergar que todos fazem parte da mesma família universal, que merece o seu afeto, o seu amor, da mesma forma que os seus filhos, o seu próprio sangue. Isso melhora a sua imunidade, a sua saúde começa a ter um ganho com essas emoções positivas, né? Aí o Emmanuel, um espírito que comunicou através do Chico em suas obras, chega a falar para a gente da emoção violenta. O que seria emoção violenta? Uma alegria em excesso, uma tristeza em excesso, uma mágoa em excesso, uma culpa em excesso, uma raiva, uma vergonha em excesso. Pode chamar de emoção violenta. O que ele nos revela? Toda emoção violenta sobre o corpo é semelhante à martelada forte sobre a engrenagem de máquina sensível. Isso pode te afetar de tal maneira. E fazendo uma comparação, doutora Cândice Pert, no livro Moléculas da Emoção, chega a dizer que quando documentarmos o papel que as emoções exercem ao afetar o corpo, se tornará claro como as emoções podem ser a chave para entender as doenças. E aí vai, o Bruno, essas emoções, essas questões que a gente trouxe aqui na obra, que você vê que em todas as áreas, né, tentar entender as emoções não é nada fácil. É isso que nos provoca aí a entender, porque emoção tem a ver com comportamento. E as religiões tendem a regular os nossos comportamentos. As nossas emoções da raiva foi tida como pecaminosa em muitos momentos. Era vergonhoso sentir medo. E a gente fica vendo que, embora a gente escute isso, de que eu não posso sentir raiva, mas eu estou sentindo raiva. Eu tenho que amar os inimigos, eu tenho que amar os meus familiares, mas tem pessoas que eu chego perto da família que meu sangue parece que esquenta. A gente não consegue ter a mesma paciência do que com um amigo da rua, mas como é que explica isso, esse borbulhar de emoções? Quando a gente perde um ente querido, como que isso nos afeta naquela dependência emocional, quando a gente está apaixonado? Então, a nossa meta aqui, ou o nosso objetivo, ou a nossa pretensão aqui, se é que temos alguma, é mostrar como que o conhecimento que o espiritualismo nos traz, e aí você entende espiritualismo, dentro desse espiritualismo, as religiões, o espiritismo, que nós temos uma simpatia particular devido a tanta riqueza de conhecimentos, que isso pode nos ajudar a minimizar essas dores emocionais, né? E nos acalmar um pouco as questões. Passo para você aí a palavra. Obrigado. Então, meu amigo, para começar a pensar nisso, você citou a astrologia. A astrologia ela se fundamenta em arquétipos, em ideias modelares da existência, do cosmos, né? E a base, uma das bases do modelo astrológico são os elementos, os 4 elementos: terra, água, ar e fogo. A terra é o arquétipo da matéria, do mundo manifesto, do corpo. O fogo é o arquétipo do espírito. E no meio nós temos a água e o ar, que é a psique, a mente, a alma. Sendo a água o arquétipo das emoções,
e o ar da razão. Na verdade, razão e emoção funcionam juntos. Elas se localizam, digamos, didaticamente em corpos diferentes, o que numa linguagem esotérica, a emoção seria o corpo astral, o corpo do desejo, e o mental seria o corpo mental, né? Que nós, em verdade, usamos quase que majoritariamente o chamado mental concreto. Ainda estamos desenvolvendo o nosso mental superior, que é o mental mais abstrato, né? Que se configura no cérebro como o lado direito e esquerdo do cérebro. Nós utilizamos muito mais o esquerdo do que o direito. Mas usamos os dois juntos e ao mesmo tempo. Bom, é interessante falar disso porque a emoção é o motivador da ação em todos os seres sancientes, né? Os seres que sentem. Ele nos guia na ação porque é um radar mais rápido, mais preciso, né? O cérebro límbico age com muito mais rapidez do que o neocórtex. Então, as decisões de ações, evolutivamente, são feitas a partir de emoções. E, na verdade, as emoções guiam a nossa vida. A gente compra de acordo com as emoções, a gente vai em lugares de acordo... As nossas escolhas são sempre emocionais. Segundos depois, ou momentos depois, a gente cria um discurso para justificar essa escolha que já foi tomada por uma motivação emocional. Mas da onde vêm essas emoções? Vem da alma, passando pelo cérebro, né? Mas localizada prioritariamente no cérebro límbico, mas ela é da alma. O corpo é uma manifestação dela, que se transforma, né, em hormônios, em neurotransmissores, no fluxo do organismo, né, na nossa fisiologia, e a gente percebe, a gente localiza a emoção no corpo. E é interessante localizar. Muito no plexo solar, na região, né, da barriga, do intestino, do estômago, ou então na região cardíaca, ou então no pescoço, né, nesse chakra que tem muito a ver com pensamento também. E todas as células do nosso corpo são influenciadas pelo processo emocional. Agora, o que é importante falar? Quando as emoções são boas, está tudo bem. Eu estou alegre, eu estou feliz, estou estimulado, eu estou entusiasmado, eu estou apaixonado, está de boa. O problema é quando vem emoções desagradáveis, né? Quando vem sensações que tomam o meu corpo, que criam um estado mental e elas são limitantes, E aí, os estudos nos levam a entender que a vida, ela é esse fluxo de o que podemos chamar sensações agradáveis e desagradáveis, que nos chegam, mas somos nós que codificamos essas sensações. Porque o corpo nos dá a sensação, que é o sensório. A nossa alma, a nossa psique, que dá valor a isso, que significa isso, que dá sentido a isso. Mas o que nós temos que entender é que, de um modo geral, nós pouco nos relacionamos diretamente com as coisas, com o outro, com os acontecimentos. Sabe o que nós nos relacionamos, em verdade? Com a nossa memória. Eu vou citar um exemplo. Nós tivemos uma experiência, você teve uma experiência com a melancia, né? Se foi agradável, aquela melancia geladinha, você era criança, sua mãe te dando uma melancia, você vai ter essa memória emocional. Toda vez que você encontrar de novo com a melancia, aquele estado emocional vai vir. Agora, se você teve uma experiência desagradável com a melancia, anos atrás,
né? A maioria das nossas referências são do útero e da primeira infância. E aí a melancia te causou um mal, te deu uma dor de barriga. Quando você vê a melancia novamente, anos depois, você, sem saber, você pode não lembrar o fato em si, mas o seu inconsciente vai trazer uma sensação, vai trazer emoções desagradáveis relativo àquele objeto. Mas, na verdade, você não está se relacionando no aqui e no agora com aquele objeto, com aquela melancia. Você não se permite ter outras emoções que vão gerar outras memórias. Você só repete aquele registro, né? Então, a gente vive num looping. E sem enxergar essas contradições. Tem uma frase que eu gosto muito, que é usada na terapêutica, que diz assim: ver liberta. Mas é o ver interno, é o ver essas crenças, essas memórias, essas repetições nas nossas relações com o outro. E quando eu falo outro, é objeto, é pessoas, é acontecimentos. Porque a gente vive assim, um gatilho dispara, né? Pode ser uma música, pode ser uma freada de carro, pode ser algo acontece, o meu sensório capta, e eu disparo um estado emocional que, na verdade, é uma reprodução, né? Ô, Bruno, Pode falar. desculpa, não, só para poder ilustrar essa questão que você falou da melancia, eu lembro de um pai comentando sobre a experiência com o filho, quando ele estava colocando na comidinha dele lá o espinafre, aí o filho vira, ah, pai, tudo que é verde é ruim, né? Exatamente isso, porque a memória, a gente tem a capacidade de associação e num momento inicial mais ingênuo, a gente acaba associando tudo, uma experiência, como você falou, da primeira infância, hoje tem a psicologia uterina, essas marcas que ficam e conseguir romper essa associação que ganhou raiz com o tempo. De repente você teve outras experiências com algo verde que também te marcou. Então conseguir refazer, não é apagar essas memórias, que elas foram importantes, mas conseguir enxergar novamente isso vale também para relacionamentos, né? Quantas pessoas têm dificuldade no relacionar uns com os outros porque associa, né? Ah, não, eu fui machucado uma vez pela pessoa do sexo tal, hoje eu não quero ter experiência. E assim vai em todos os campos, né? Conseguir desassociar e te enxergar além de um corpo, a questão espiritual envolvida, penso que pode, né, auxiliar um pouco aí. No fundo aqui tem até a cena de um filme interessante, né, Divertidamente, não sei quem já viu ou não, fala das emoções aí, mas é isso aí, Bruno. Nesse filme, trago a ideia das emoções primárias, né? Que ele coloca a raiva, o nojo, a alegria, o medo e a tristeza, né? Seriam emoções universais que todo ser humano, independente da cultura, teria. As secundárias já são emoções que se diferem. O amor, a expressão do amor num determinado povo é diferente no outro, né? A expressão porque vão se tornando sentimentos mais elaborados e permeados pela cultura. Nesse sentido, Wanderson, eu acho que a gente tem que entender que emoções não se trata de fazer juízo de valor, se elas são boas ou ruins, todas as emoções são positivas. Elas são essencialmente mensagens da sua alma, da sua psique, querendo que você veja algo, querendo que você perceba, aprenda, tome uma atitude. E, particularmente, as emoções doloridas, sofridas, elas fazem parte da vida, né? A gente tem que separar, eu gosto de separar um pouco o conceito de dor e sofrimento, porque a dor é inevitável. Dor que a criança sente ao crescer, dor em cada tombo, dor da separação, dor da perda, a vida vai te dar dor. Agora, o sofrimento, ele vai ser
opcional. Ele vai ter a gradação que você conseguir significar ele. E cada vez mais, porque a gente tem que pensar como lidar dentro da nossa alma com as emoções. E eu tenho um livro que eu indico, do Richard Davidson. Esse autor americano, ele pesquisou muito meditação, é amigo do Dalai Lama, e foi um dos que ajudou a comprovar a eficácia do processo meditativo. Ele fala de estilos emocionais e a importância, entre eles, da resiliência, do otimismo, da concentração, da percepção do outro, da percepção de si, da percepção do contexto. Mas eu quero falar prioritariamente da resiliência, né? A resiliência vem um termo da engenharia, de materiais, aonde você pega um material para ver o grau de resiliência desse material, você aplica uma força nele, ele deforma. Aí você tira a força. A capacidade desse material voltar ao estado original, ele vai ser mais resiliente. Então, resiliência, apropriado pela psicologia, é a nossa condição interna de sofrer os impactos da vida e depois de passar isso, você retorna ao seu estado normal. Essa é a grande questão. O sofrimento, ele vai passar por nós e nós temos que deixar ele passar. Nós temos que acolher, olhar, né? Não é que a gente tem que procurar o sofrimento. Não, ele vai vir de qualquer jeito. Mas quando ele chegar, eu o acolho. Eu olho para ele, eu boto luz, boto a minha consciência. Consciência, o sinônimo espiritual de consciência é luz. Eu boto luz sobre isso e a sombra deixa de me assombrar, porque na luz tudo se apazigua, né? Então, mas isso é um grande mal do nosso tempo, porque as pessoas não querem sofrer, não querem falar sobre sofrimento, sentir sofrimento, não querem ir no velório, não querem, né? Elas querem achar que a vida é possível só no lado prazeroso dela, né? Nós temos que entender que nós crescemos com o sofrimento, a alma se expande, ela se rasga no sofrimento para caber mais mundo, para caber mais consciência, né? Porque o nosso drama humano é que nós fomos expulsos do paraíso. A gente conversou no nosso último bate-papo sobre os animais, né? Os animais, eles estão no paraíso, porque eles não têm essa memória retroativa dando consciência da existência. Eles não sabem que vão morrer. Eles não têm a possibilidade do infinito. Nós carregamos o infinito em nós. O infinito de possibilidades de ser, de escolher, de projetar, de sonhar, de imaginar. Isso é um tremendo fardo, na verdade. Mas lidar com esse imponderável, é nos tornar espiritualmente sábios. E isso é possível com a conexão com o divino, entender que todo esse universo ele está harmonizado dentro de um designer, de um projeto evolucionário. Isso se estabelece por uma crença no primeiro momento, é o que nós estamos fazendo, mas pelo exercício espiritual, né? E principalmente o exercício no silêncio, aquilo se torna também um sentimento, uma percepção. E aí eu finalizo para te dar a palavra só citando as 3 virtudes de Paulo, né? As virtudes teológicas, que é a fé, a esperança e o amor. A fé é a nossa relação com o transcendente, né? Com uma vida além da matéria, é crer que há algo além. A esperança, que não é esperar, é esperançar, é a nossa relação com o imanente,
né, com a possibilidade da cura, com a possibilidade de eu vencer um obstáculo, de eu me tornar uma pessoa melhor. É a relação com aqui, essa vida que se apresenta. E o amor é a percepção da unidade de todas as coisas. Percepção de que estamos dentro de um processo evolutivo, não estamos soltos, não estamos abandonados. Porque talvez o sentimento primordial que gere o medo, a carência, né, é essa sensação de separação. A separatividade, a sensação de separatividade, que causa esse medo, essa carência e todo o desdobramento psicológico disso. Diga lá, meu amigo.